aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Longidade. Quem fala aqui com você hoje é o J. Júnior. Muito bem. E qual é o episódio de hoje? Qual é o tema? Você está preparado para poder enfrentar os desafios emocionais e práticos de cuidar de um ente querido com Alzheimer? Pois bem, hoje vamos falar de Alzheimer e família, e a gente vai tentar responder a essa e a outras perguntas. Mas antes de apresentar aqui a nossa ilustre convidada, eu tenho dois recados para você. O primeiro deles é para você já se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você sempre ser avisado sobre os novos episódios. E o segundo é que você agora pode ter o nosso time de palestrantes na sua empresa, instituição ou onde mais desejar. Estamos com palestras de diversos temas relacionados à longevidade e longevos. Pois bem, doutora Ana Luísa Rosas, por favor, você já é nossa habituê aqui no podcast, mas para quem está chegando hoje para assistir a gente, traga as suas credenciais, fala um pouco de você. Tá bom. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Então, Obrigado ah, por ter aceitado o eu que convite, viu? agradeço. Bom, eu acho que o pessoal já me conhece por aqui, né? Mas para quem não conhece, eu sou médica neurologista e atuo há mais de 20 anos, ou um pouquinho mais, né? Em demências, Alzheimer, problemas cognitivos, né? Toda essa parte da neurologia que vê essa parte da cognição mais detalhadamente. E, é um prazer imenso estar aqui para conversar com você sobre um tema que é a minha verdadeira paixão, né. Legal, né? É interessante a gente identificar que uma coisa que para muitos é um problema, não é? Uhum. Para todos, a grande maioria, e para outros a paixão de ajudar essas pessoas, seja o paciente, hoje a gente vai falar um pouco mais do familiar, né, dos queridos aí com essas pessoas. Então, doutora, vamos direto para a primeira pergunta, né, que é o seguinte: qual é o papel mais importante que a família pode desempenhar no apoio a um ente querido que está com Alzheimer? O papel mais importante, ao meu ver, é Hum. o acolhimento. A gente fala assim: a família naturalmente vai acolher". Não é bem assim. Tem famílias que não são acolhedoras, tem famílias que são disfuncionais, tem famílias que não, entregam todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, toda a paciência que um paciente com Alzheimer demanda. Então, eu acho que a palavra principal aqui é o acolhimento. Tá. Eu acho que a família tem que, se estruturar e tem que entender exatamente essa questão do acolhimento. Como eu vou acolher minha mãe? Como eu vou acolher meu pai? Como eu vou trazer, um ambiente familiar tranquilo, calmo, enriquecedor para ele em termos de experiências, para que ele consiga transitar por essa doença de uma maneira bastante tranquila, bastante calma, né. Sim. Então É inevitável, eu sempre lembro a minha mãe teve Alzheimer, né, então, assim, a minha experiência com isso foi na unha. Enfim, não se falava tanto, eu acho, de como proceder. O médico que a gente vai nos orienta, mas ele não foca nisso, né. Via de regra, quando a gente ia nas consultas, uhum. focava mais na doença e não no como lidar. E eu sofri muito com isso, de eu não saber lidar com isso, não saber lidar com ela, né, inclusive. E hoje, depois que a gente conversa bastante e as pessoas falam, a gente percebe que é recorrente esse não saber lidar, né. Uhum. Então, assim, eh, a pergunta que eu queria colocar para você é: quais são os passos imediatos que uma família deve tomar após o diagnóstico do Alzheimer? Só pegando um ganchinho do que você falou, isso é muito importante. Antigamente, a gente, como médico, a gente ficava, um pouco frustrado, porque o conhecimento acerca da doença era pequeno. Então, quando a gente tratava, quando a gente começava a acompanhar uma família com um caso de Alzheimer, a gente se sentia muito frustrado, porque no fundo, quando, né, o médico, quando não tem aquele conhecimento daquele assunto, fica frustrado, né?
Então, como a gente não tinha muito esse conhecimento, a gente se frustrava bastante e, nesse sentido, eu entendo que faltava um pouco disso mesmo, de uma entrega maior da parte do médico, de uma empatia maior do médico em relação àquele familiar, àquele paciente, se colocando um pouquinho no lugar deles e pensando: "Poxa, eu sou familiar, eu recebi esse diagnóstico agora, como que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer, doutor? O que que eu tenho que fazer, doutora?" E a gente não sabia muito como responder isso, né. Então essa frustração que você tinha, né, que você teve e que muitos têm, era justamente uma falta de empatia misturada com uma falta de conhecimento acerca da doença. Só que hoje em dia a gente tem muito conhecimento sobre essa doença, então é imperativo que o médico que trate desse tipo de problema saiba como vai orientar a família em relação ao que esperar, como proceder, quais os próximos passos. E aí, nesse sentido que você perguntou, e aí eu fecho essa resposta da seguinte forma: eu vou falar uma coisa que eu costumo priorizar. Então, quando o paciente chega na minha consulta, que eu diagnostico a doença de Alzheimer e eu transmito isso para a família, né? A gente vai começar a partir dali uma jornada. Uma das primeiras coisas que eu falo para esse familiar, né, para essa família que está ali presente, em geral, tem alguns membros da família presente numa primeira consulta, eu falo o seguinte: comece a pensar em juntar dinheiro. É o principal, Sim. porque Alzheimer é caro, é uma doença cara. Não no início, às vezes, mas à medida que a doença vai progredindo, o paciente vai necessitando de muitas coisas, né, muita estrutura, equipe multidisciplinar, e isso encarece, porque a gente não tem muitos serviços de uma forma adequadamente colocada para nós no serviço de saúde público. Uhum. Então, muitas coisas a gente vai ter que desembolsar Sim. um dinheiro ali para ter acesso. Então, uma das primeiras coisas que eu falo é: você já começou a juntar dinheiro? Junte, porque você vai precisar dele. E a segunda coisa é, junte todos da família, vamos conversar, porque aqui, a partir de agora, cada um vai ter um papel importante dentro desse contexto familiar. Não dá para levar um paciente com Alzheimer numa família onde as pessoas não tenham esse sentido de união, que todos vão ter que estar juntos em prol do paciente. Então, o segundo conselho que eu dou sempre é assim: vamos fazer uma reunião com todos da sua família para ver onde cada um vai ajudar, o que cada um pode ajudar, qual o papel que cada um vai desempenhar, porque se a gente delegar todas essas funções já no início, o acompanhamento, o tratamento, os cuidados familiares vão ficar muito mais fáceis. É interessante, eu sou filho único, né. Então, eu até brinco quando converso sobre isso. É bom e é ruim, Uhum. até pelo que a gente escuta das pessoas, né. Sim, Porque quando você é filho único, resta exclusivamente para você toda a a tarefa. responsabilidade de tratar dessa questão. Mas em contrapartida, é tão É bom. muito solitário, né. Então, sim, é solitário, mas enfim, o lado ruim, quando você fala de familiares, que a gente vê muito por aí, e são famílias que se dão super bem até isso aparecer, né, até o Alzheimer Uhum. aparecer, que é o outro lado, que é a quantidade de discussão que surge por conta de ter alguém com Alzheimer. Eu não precisava dividir tomada de decisão Com com ninguém, né. ninguém, certo ou errado, eu fazia isso. Hoje em dia, quando você eu vejo as pessoas reclamando: "Ah, eu não vou ajudar, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço, ah, eu agora estou É. cuidando dos meus filhos, eu trabalho viajando", enfim, cada familiar tem uma justificativa, eu não vou nem chamar de Uhum. desculpa, porque eu acho Sim. que, a gente não pode pôr julgamento nesse Sim, sim, momento, sim. né, De mas jeito assim, nenhum. ela tem uma justificativa para não fazer isso, para não poder ajudar, para decidir, eu vou te perguntar depois sobre isso, né? Ah, interna, não interna, põe numa casa Uhum. de cuidados ou traz para casa. Então, assim, de fato é uma questão bastante difícil e aí eu acho que o legal desse episódio nosso aqui é a gente poder contribuir nesse sentido, né? Facilitar, né, as E escolhas. Porque ajudar a você se organizar. porque você poderia fazer as escolhas sozinho, esse era o lado bom.
o lado ruim que era uma sobrecarga certa, né. Exatamente. E aí, obviamente, a estrutura financeira, né, ela É, é importante, é. e eu falo inclusive para quem é longevo ou tá para entrar na longevidade, também considere, o Sim, quanto você vai custar sim, quando você ficar mais velho. Quer dizer, o sim. dinheiro que você vai deixar, que você vai acumular, ele também deve considerar, claro, a gente não sabe o que os filhos vão fazer, né, os queridos vão fazer, mas também Tem. não falar que eu não tenho recurso, né. E aí eu quero trazer uma outra pergunta para você, né, diante desse cenário que a gente está montando aqui. Qual que é a estratégia, né, que você recomenda para poder lidar com esses desafios diários de cuidar, de alguém com Alzheimer? A primeira grande estratégia é a organização. Não tem jeito, você precisa se organizar, você precisa criar uma rotina para você e para o paciente. Então, a organização é a alma do negócio. Então, quando você tem esse diagnóstico, você tem que se organizar. Primeiro de tudo, organizar. Organizar a mente, Hum, porque é um baque, né? sim. Organiza a mente, organiza as finanças, organiza seu tempo, rearranja toda a sua estrutura. Você trabalha, não trabalha? Outros irmãos trabalham, tem outros irmãos. Então você tem que colocar no papel toda a estrutura familiar, toda a organização familiar para você ver como que você vai proceder nos próximos passos. Né, e Uhum. tomar as providências necessárias para, no caso de ter que se ausentar em algum período do dia. Então, eu tenho que trabalhar, mas eu não posso ficar no período da manhã, por exemplo. Então, tem que ver se, de acordo com tudo isso conversado com o médico, né, a mãe tem condições de ficar um período de tempo sozinha? Não, não tem condições. Tenho que colocar uma pessoa para ajudar a tomar conta da minha mãe nesse período que eu estou trabalhando? Então, a organização nesse sentido vai ser fundamental. Então, a primeira estratégia é organização. A segunda, dica, estratégia que seja, é delegar. Então você se Ótimo. organiza, aí você delega, o que você puder delegar, você delega. E delegar para todos, para familiares, para chefes, para pessoas outras que vão entrar como terceiros Ou na até prestador de para serviço, né. prestador de serviços. Então você organiza, você delega, e aí o próximo passo é gerenciar. Você gerencia o seu tempo. Então você vai começar a gerenciar o seu tempo de forma a ter um tempo para si, que é super importante, não pode se negligenciar, um tempo para o paciente e um tempo para as tarefas que você obrigatoriamente tem que fazer, trabalho, as suas tarefas do seu lar mesmo, né, porque a parte de você ter uma pessoa doente dentro de casa, necessitando de cuidado, você tem a sua casa também para tocar. E de repente, de acordo com como esse núcleo familiar está formado, você tem a sua família também, né. Exata Então, sim. esse é o passo a passo: organizar, delegar, gerenciar. É. Você está apresentando aí, né, essa estratégia, esses passos e vai passando um filminho, porque são todos dilemas que de fato Uhum. eu vivi lá na época, porque é aquela tua história, o seu familiar, por exemplo, um cônjuge, né, não necessariamente ele está tão envolvido com esse problema, Sim. ele continua sendo seu cônjuge, ele quer, você participando da família. Seus filhos Os querem teus filhos atenção. querem atenção, precisam de atenção, então assim, são pequenos e às vezes parece que é um problema pequeno, né, a Sim, gente pode até não atentar, e aí é a hora que o problema, né, a questão do Alzheimer, ele começa a gerar outros problemas que você às vezes não tem nem noção que é por conta disso. Então essa consciência que você está falando, né, que a gente está trazendo aqui de: "Olha, eu tenho agora, a partir de hoje, eu tenho uma pessoa com Alzheimer na minha família, e eu vou ter que, mexer na minha família, na minha estrutura para uhum. poder lidar com isso". Mas tem um detalhe também, a gente está pensando que tudo está sendo assim, né, bonitinho, Ah, né. então fala um pouco do que não é Não é, é bonitinho. porque eu tô falando de um jeito que parece que é super fácil, né. Isso. Você tá lá, você é filho, você recebeu o diagnóstico da sua mãe, aí você fala: "Nossa, que ótimo, vou lembrar o que a doutora Ana falou. Bom, então agora eu tenho que me organizar. Bom, agora eu tenho que delegar, agora eu tenho que gerenciar". Tá, e a cabeça da pessoa tá ali a mil, logicamente ela não vai ter, talvez, no início, assim, de supetão, nos primeiros momentos, clareza de mente tão, né, tão grande assim para, nossa,
Agora, espera aí, deixa eu lembrar os 3 passos que a doutora Ana falou para mim. Não é Vou assim. fazer uma colinha, né? Fazer uma colinha. Não é assim, né. A pessoa quando recebe esse diagnóstico, às vezes ela fica tão atormentada, tão, angustiada, que num primeiro momento ela não vai pensar em se organizar, em delegar, gerenciar. Ela vai viver até, de repente, um luto mesmo, Tá. né. Ela recebeu aquela informação, fala: "Nossa, mãe, caiu no meu colo como uma bomba". E às vezes a pessoa tá, assim, no auge da sua carreira, né, tá com tudo já esquematizado de uma certa forma, então ela não vai ter essa clareza de mente, de espírito tão grande assim: "Não, agora eu tenho que organizar, delegar, gerenciar". Não, não é assim. Às vezes a confusão interna naquela pessoa tá muito grande. Então a gente também tem que dar um tempo para essa pessoa. Você precisa orientá-la numa consulta, mas você precisa também ter o bom senso de perceber aquele cuidador que está ali na sua frente, como que ele está emocionalmente, como que ele está dentro do contexto do luto, né? Porque é Hum. uma fase que todos vão passar, não necessariamente todas as fases, mas o luto ele é composto da fase da negação, da fase da raiva, da fase da barganha, depois da depressão e depois da aceitação, né. Quando você chega na fase da aceitação, a luta cessa. Porém, até chegar nessa fase, às vezes a pessoa passa por muitos tormentos psicológicos, muitos altos e Caminho baixos. truculento, É um né? caminho que não é assim, tão fácil. Você está aqui na negação e você vai chegar aqui na aceitação, né. Então a gente tem que entender onde está, em que fase do caminho está aquele cuidador, aquela família, para que você pegue mesmo na mão e você clareie a cabeça daquela pessoa. Quando você fala cuidador aqui, até para poder esclarecer para o público que está nos ouvindo, você está falando O não cuidador necessariamente do familiar, do né. profissional, isso, é o Isso. É o responsável, a pessoa que responsável. assumiu Exato. os cuidados O primórdios. familiar, Tá, né. legal. É, não, Porque a porque a gente porque tem muito aí fora o exato. cuidador que é a Exato, é pessoa o que é cuidador formal, né. profissional. Perdão, deixa eu, exemplificar direitinho isso. Quando eu falo cuidador, é porque, assim, é um momento de transição muito tênue. Uhum. O filho, ou a filha, ou o sobrinho, ou a irmã, ou irmão, marido, mulher, chega na consulta como acompanhante, Boa. né, Uhum. e sai da consulta já como cuidador. Porque Legal. você, em 45 minutos, 1 hora, você tem que reprogramar toda a sua mente, porque você sai de uma condição Uhum. de marido, de mulher, de filho, de filha, de sobrinho, de sobrinha, para próximo passo ser um cuidador, Eu né. vou inserir uma Então pergunta. é Não, uma ótimo. transição. E isso me levantou uma outra questão, é uma dúvida que sempre passa e agora ela veio. Quando você faz um diagnóstico, quando o paciente é diagnosticado com Alzheimer, ele está na fase inicial lá, então, enfim, ele é informado, o que que o código diz? É assim: "Eu vou saber, olha, Jota, você está com Alzheimer". E eu entendo que existe né, aquela Uhum, coisa uhum. do eu estou consciente e eu não estou aí na doença do Alzheimer que a Sim, gente já conversou. isso. Como que é isso? Olha, é difícil, porque, sob um prisma, do Hum, ponto de vista ético, o correto é você informar tudo a respeito da doença do paciente para aquele paciente, para aquela família em questão. Porém, tudo existe o bom senso. tá. Você como médico então, às vezes é muito difícil para mim, numa primeira consulta onde de repente eu não tenho contato, não tive um contato anterior com essa família, não conheço o paciente, estou conhecendo ali pela primeira vez, é muito observacional. Por isso que é bom, né, nesse caso, meus 23 anos de experiência, porque eu já consigo detectar, só ali durante a anamnese, durante a consulta, que tipo de família eu estou lidando. É uma família que está consciente do problema? É uma família que está em negação? É uma família que já passou por essa fase inconscientemente, mesmo sozinha, e já está quase na aceitação, já chegam falando assim: "Ah, eu tenho quase certeza que é Alzheimer"? Então, você precisa primeiro, detectar onde situar a família. Mais importante do que situar
o paciente, se ele está leve, moderado ou grave, é situar a família, porque a Sim. família vai ser seu grande bastião. É Uhum. ali onde você vai depositar toda a sua confiança e ela vai depositar toda a sua confiança em você. Então você percebe o momento da família e aí você percebe também um pouquinho as características psicológicas desse paciente. É um paciente que já tem uma tendência à depressão? É um paciente mais ansioso? É um paciente que o paciente mesmo está em negação? Que a gente percebe isso. Então, você percebendo isso, você pode criar mentalmente uma estratégia do tipo: talvez não seja interessante eu falar já a palavra Alzheimer hoje numa primeira consulta. Uhum. Mas se eu achar que é muito importante que essa família saiba como um todo já nesse primeiro momento, eu vou me reservar a falar palavras do tipo transtornos cognitivos, queixas de memória. Eu não vou ser tão enfática na palavra Alzheimer, que apesar de tudo ainda traz muito estigma, e reservo esse tipo de comentário para uma postura mais em off com a família. Ligo depois para um filho, para uma filha e falo: olha, eu não pude falar Tá. na consulta, porque eu achei que talvez não fosse o momento naquela hora, mas sua mãe sim está com um quadro de Alzheimer, possivelmente. Então, como nós vamos fazer a partir daí? Porque daí você tem que planejar com a família como vão ser os próximos passos dentro do ambiente de consulta. Tem familiares que chegam para mim e falam: por favor, doutora, eu não gostaria que a senhora falasse a palavra Alzheimer. Sim, Apesar de eu não concordar, eu preciso respeitar. respeitar isso, né. Então eu já deixo uma nota lá no rodapé da minha ficha, né, porque eu sou raiz, eu não uso computador, eu uso papel e caneta. Eu deixo lá escrito: "Família prefere que não toque ainda no nome Alzheimer por enquanto". Por que por enquanto? Porque logicamente isso daí vai evoluir e vai chegar um momento que você pode falar qualquer coisa, na verdade, que a pessoa Sim. não vai estar ligando, Mais conectada não vai com isso. conectar que é aquela doença e tal. Mas às vezes no início o paciente ainda tem algum insight sim, né, e às vezes é muito triste para ele receber esse diagnóstico. Pois é. Agora, quando você percebe que de repente a família está tranquila, o paciente mesmo pergunta para você: "Doutora, eu tenho Alzheimer, eu preciso saber, eu gostaria de saber, se eu tiver, eu quero que a senhora me fale". Então, mediante isso, aí eu falo. Então, a conduta muda um pouquinho, entendeu? Mas basicamente é o bom senso do médico para olhar ali, né. E o do familiar, né, porque senão a gente sabe que no dia a dia a coisa acontece de maneira um pouco diferente, aquele cuidador, depois informado, né, no dia a dia com o paciente, com o portador do Alzheimer, vai falar assim: "Ah, você não sabe nada, você está com Alzheimer", Também tem isso. né, entendeu? Então eu acho até importante eles saberem disso, né, quer dizer, ele vai ter que exercitar essa paciência também, né, doutor? Sim, sim, sim. O que mais demanda? Uma pergunta que me ocorreu aqui também agora, de uma pessoa que vai ser cuidador. Quais os sentimentos? Eu acho que o primeiro sentimento que bate é frustração, né. Frustração por vários sentidos, frustração por ela, porque ela Uhum. já está prevendo que de repente ela vai ter que abrir mão de muitas coisas e hoje em dia é muito difícil. É difícil para todo mundo abrir mão das coisas, né. Só pessoas muito, talvez, evoluídas realmente abrem mão com muita facilidade de algumas coisas positivas na sua vida, né. Então acho que o primeiro grande sentimento é a frustração com ele mesmo, com ela mesmo, e a frustração de ver uma pessoa que de repente, até bem pouco tempo atrás, era o seu exemplo, era o seu ídolo, né. Às vezes a gente vê pais e mães com Alzheimer que fizeram uma, 2, 3 faculdades, às vezes, e você pensa: "Nossa mãe, mas ela me ensinou. Cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa que me ensinava, que estudava comigo? Cadê aquela pessoa tão cheia de si? Cadê aquela pessoa tão sábia, tão inteligente, agora não consegue mexer num controle remoto de uma televisão?". Então é uma frustração que recai em si, das coisas que vai ter que abrir mão, e uma frustração em cima do paciente. Então, acho que a maior demanda psicológica, nesse caso, é você controlar a sua frustração, para que essa frustração não vire raiva, não vire, de repente, maus modos, né, você tratar mal a pessoa, porque você está frustrado, né. Quantas vezes a gente, às vezes, se pega chamando a atenção do pai, da mãe,
por coisas simples, às vezes eles não estão nem com demência, às vezes se atrapalham mesmo, só porque a velocidade de execução das tarefas vai lentificando à medida que você vai envelhecendo. Então, às vezes, uma coisa que a sua mãe e seu pai fazia com determinada rapidez, hoje em dia já não faz mais. E quantas vezes a gente não se pega Hum. chamando a atenção de um pai: "Poxa, mãe, nossa, eu já falei isso para você", ou Sim. me dá aqui que eu faço". A gente atravessa, né, aquele tempo, a gente não respeita o tempo que aquela pessoa precisa para executar aquela tarefa, e a gente passa por cima e já vai lá e já faz. Porque a gente fica frustrado com o erro, né, a gente se Sim, frustra com a outra pessoa errando. exatamente. Então acho que a maior demanda é controlar a frustração. Ótimo. E aí, vem a última pergunta deste episódio aqui, porque a gente vai continuar falando sobre Alzheimer no próximo episódio. Mas, assim, como então que esses cuidadores podem se preparar e o que eles devem esperar à medida que a doença progride? Como eles devem se preparar, eu acho que é uma fórmula que ninguém tem, porque é Uhum. uma notícia que bate em cada um de um jeito, né. Uhum. Cada um, com o seu cada um, vai receber essa notícia e vai ter a sua maneira de, lidar com aquilo, né. Então, eu acho que não existe uma fórmula, uma receita para o preparo. Eu acho que o que a pessoa pode esperar é o seguinte, eh ela vai receber aquilo que ela der, isso é um fato. A doença em si, ela tem a sua progressão, ela tem a sua linha do tempo, ela tem a sua história natural, sem dúvida. Hum. E é inexorável que a pessoa vai evoluindo pelas fases leve, moderada e grave, cada um vai vivenciar, cada paciente vai vivenciar essas fases à sua maneira, do seu jeito, né, não tem nenhum paciente que seja igual ao outro. Mas, sobretudo, aquele paciente, ele vai ser sempre, sempre, em qualquer fase, tanto na leve quanto na moderada, quanto na grave, suscetível ao tipo de tratamento que ele receber e, consequentemente, ele vai reagir da maneira com que ele receber. Então, precisa ter muita atenção, precisa ter muito carinho, precisa ter muita paciência, porque se você bater de frente, se você ficar irritado, se você ficar agressivo, se você ficar brigão com esse paciente, ele vai dar o troco na mesma moeda e de maneiras assim, muitas, porque ele conscientemente ele não sabe como ele está agindo, ele é sensível ao que ele recebe. É a lei Ele é natural da vida. sensível ao que ele recebe, Ele é mesmo sensível, nessa que ele é condição. mesmo nessa condição. Agora, vem outras coisas. Daí você vai falar assim para mim: "Poxa vida, mas o meu pai, minha mãe sempre foi um tirano para mim". E a gente sabe, né, não todos os relacionamentos são bons. Às vezes a gente lida com familiares que têm que ser cuidadores de uma pessoa que de repente não foi tão boa para ela, ou ela não teve um contato tão bom durante, a juventude, quando ela foi filha, não foi uma boa mãe, não foi o bom pai. A gente sabe que existe isso, né, não vamos romantizar Boa. a doença de Alzheimer, né, porque não existe romance nisso. Existem pais que são muito bons, mas eles foram bons ou são bons em qualquer doença, não é só no Alzheimer. E existem pais e mães que não foram bons pais, boas mães, filhos que não foram bons filhos, enfim, tem de tudo, né, nesses núcleos familiares a gente tem de tudo. Então também é muito difícil uma pessoa que não teve um relacionamento muito bom chegar, quando se coloca na posição de cuidador, dar carinho, amor, ter compaixão, né, porque às vezes passa um filme na cabeça da pessoa quando o pai ou a mãe tem uma determinada atitude, aí você passa e fala assim: "Nossa, igualzinho como era quando eu era pequeno, não mudou nada, só ficou pior". Então, existem essas nuances de rejeição entre os próprios, cuidadores familiares e o paciente, que também a gente precisa respeitar esse limite, né. Mas, na maioria das vezes, o paciente ele é muito sensível ao que ele recebe. Então, o prognóstico, né, o que esperar, é esperar que você tenha uma boa dose de paciência e você exercite muito o seu amor, a sua compreensão, a sua caridade, porque o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu marido, sua mulher vão ser
exatamente reativos ao que eles receberem. Legal, doutora. Eu acredito muito que a gente lida melhor com as surpresas que a vida traz para a gente, né? Hum, Quando a gente, antes disso acontecer, a gente se informa sobre aquela questão, se a gente pensa, e se isso acontecesse comigo? Como eu lidaria, né? uhum. E o Alzheimer, você sabe melhor aí os percentuais da população que ele atinge, mas assim, todo mundo corre um certo risco, por assim dizer, de ter um ente com Alzheimer. Eu acho que isso que a Ou gente até vai mesmo de ter, né. sim, É fora isso também, mas assim, é. às vezes a gente vai andando com a vida aí e a gente não para poder pensar um pouco de como vai ser, do que pode acontecer comigo, né. Uhum. Eu acredito, e essa é a minha pergunta para você, para a gente poder encerrar, se isso de fato ajuda, quer dizer, olha, se informa: "Ah, mas eu não preciso, saber sobre Alzheimer agora, porque, enfim", não, vai lendo, se informa, se questione: "Como eu faria ser? Como que é?". Você acha que isso ajuda a pessoa? Totalmente. Eu vou falar uma frase Tá. super piegas, mas o conhecimento liberta. Então não tem jeito, você precisa conhecer. E ao passo que é uma doença neurológica degenerativa e doenças neurológicas degenerativas, pela própria definição, acometem mais pessoas de idade mais, não idade mais avançada, né? O fator de risco principal é a idade. Então basta ter idade para estar mais suscetível a doenças neurológicas degenerativas, Uhum. Alzheimer, Parkinson, outras doenças neurológicas degenerativas. Então, poxa, se a gente está vivendo, né, uma época onde a gente consegue atingir faixas etárias mais avançadas com qualidade de vida, não interessa que você está tendo qualidade de vida, interessa para o fator de risco que você está envelhecendo. Uhum. Então, não só Alzheimer, você tem que ter a consciência de que você vai envelhecer. Se tudo continuar como está correndo, E você tomara vai que envelhecer. E muito bom envelhecer. É um privilégio negado a muitos. Então, a gente precisa saber envelhecer com qualidade. E dentre as coisas que você precisa ter em mente para envelhecer com qualidade, é entender o envelhecimento. Entendendo que existem doenças que você, independente da qualidade de vida que você tenha, você vai estar mais suscetível, então você não pode fechar os olhos para isso. legal, doutora. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. A gente vai ter um outro episódio ainda para poder falar sobre essa questão do luto, vai continuar Tá aí, certo. dentro de um novo episódio. Eu quero agradecer de verdade você ter vindo. E eu também, antes da gente se despedir, né, da gente falar tchau, eu quero lembrar para que vocês cliquem no sininho, façam a sua inscrição para poder acompanhar aqui os nossos episódios do podcast do canal Longidade e que você se lembre também das nossas palestras. Você pode levar discussões dessa natureza para sua empresa, para o seu clube, para a sua associação, para a gente poder trabalhar a questão da longevidade de uma maneira melhor e com mais qualidade de vida. Muito obrigado e até a próxima.